Chega aqui, meu irmão. Meu irmão Marcos vai nos trazer a palavra essa noite. Que Deus o abençoe e o use poderosamente, como já o fez muitas vezes. Queria só orar pela sua vida, meu irmão. Amém? Quem não conhece o irmão Marcos, a não ser os visitantes, né? Leonardo, né? Só uns 20 anos, né? Irmão Marcos é nosso vice-presidente aqui, está conosco aí já há uma longa data, quase uns 10 anos, irmão, que está na igreja? Vai fazer 7 agora, né? 7 anos, mas já parece setembro. tanto tempo, né? Já fizemos tanta coisa juntos, parece 10 anos. Amém, que Deus os abençoe e o guarde. Feche seus olhos. Pai, aqui está o teu servo. Sê com ele nesse momento especial, papai, fala conosco através dele, que não seja ele, mas que o teu Santo Espírito use a vida dele para ministrar e falar ao nosso coração. Esse é o nosso desejo e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, meu querido. Deus abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Amém. Graça e paz. Amém. Pode alegrar o coração desse pregador, viu? Está destrenado lá, ó. Ficou um tempo fora, já destrenou. Quando eu der a deixa, você, tá? Nós éramos uma dupla de atacante melhorzinha, a gente fazia gol. Amém? Amados irmãos, eu estou deveras alegre, porque nós temos algumas notícias, né? Boas. A irmã Gilene, segundo a irmã Gracilda me falou, terça-feira ela recebe alta e vai para casa. O irmão JB também citou aqui no chat, não sei se os irmãos lembram, mas está lá no meu caderno de oração, do irmão Renato, que ele sempre pede oração por ele, já há muito tempo, internado com Covid, recebeu alta, está fazendo reabilitação no CRER, e ele pede que nós continuemos em oração por ele, para que Deus restaure totalmente a saúde dele. Eu creio em um Deus de milagres. Eu creio em um Deus de milagres. Muitas pessoas podem até me criticar, dizer, não, Marco, é um pouco exagerado. Mas eu creio num Deus que opera. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que levanta aleijado da cadeira de rodas. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Porque a minha Bíblia diz isso. A minha Bíblia diz que ele ressuscitou, deu uma ordem a Lázaro após 4 dias. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu prego. A minha Bíblia me ensina isso. A sua Bíblia te ensina isso. Em acreditar, em crer em um Deus do impossível. Em um Deus que pode fazer todas as coisas. Todas. Nada é impossível a Ele. No nome de Jesus. Amém? Por isso, nós ficamos alegres em ver que Deus tem ouvido não só a minha oração, mas a sua oração. Tem ouvido a oração da igreja. Tem ouvido o nosso clamor, o nosso sacrifício, o nosso jejum. E Deus tem operado grandemente na vida de muitos aqui da igreja. Eu quero até citar esse número. Daqui da igreja, muitos foram contaminados. Mas todos tiveram a saúde restaurada. No nome de Jesus. Todos. Penso eu que internado só o Léo e a Gilene. Mas mesmo assim Deus restaurou a saúde deles. Como não dizer que eu sirvo um Deus de milagre? Como não dizer que eu sirvo um Deus todo-poderoso? Em um Deus que pode transformar a vida de um homem. Que pode tirar o homem do lamaçal do pecado e trazer ele à luz e fazer dele uma bênção nas mãos do Senhor. Nessa noite eu quero falar um pouquinho disso. Alguns
meses atrás, acredito, eu ministrei uma palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, que conta a história das bodas de Caná. E eu disse à igreja que ministraria uma palavra na parte B desse capítulo, que é a purificação do templo. E hoje Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra à igreja. E eu intitulei essa palavra como a casa do Pai. O templo é a casa do Pai. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo João, o capítulo 2, do versículo 12 ao 25. Amém? João, capítulo 2, versículo 12 ao 25. A minha Bíblia, que a tradução é NVI, tá? Se a sua for diferente, pode ter algumas diferenças, mas o sentido é o mesmo. Está escrito assim. O título dessa leitura é Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. O 20. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém? Vou parar por aqui. Amados irmãos e amada igreja do Senhor, eu poderia vir aqui hoje e falar sobre alguma personalidade que está em alta hoje. Eu poderia vir aqui hoje e falar para vocês sobre Karl Marx. Sabe quem é Karl Marx? É o pai do comunismo, o pai do socialismo. Eu poderia vir aqui hoje e falar para vocês de Napoleão Bonaparte, o homem que comandou o mundo por 8 horas. Só que Deus não me levantou para isso. Só que Deus não me levantou para fazer palestras sobre personalidades. Eu poderia vir aqui também falar para vocês
sobre várias outras personalidades. Mas eu não vim aqui para isso. Deus me trouxe hoje aqui para falar para vocês sobre um homem. Um homem que um dia se dispôs a morrer para que eu e você nos tornássemos templo do Espírito Santo. Para que eu e você não fôssemos mais pessoas comuns. Para que eu e você não fôssemos mais pessoas vazias, mas pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias da graça, da unção e do poder de Deus. Mas a história aqui nos traz o primeiro personagem, Jesus. Ele entra no templo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele mesmo que estava em Gênesis, quando na fundação do mundo, o mesmo que estava com Deus, quando Deus formou o homem, quando Deus soprou o seu espírito nas narinas do homem e o fez à sua imagem e semelhança. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, viveu as agruras, as angústias, as tristezas que eu e você vive. Mas era Deus, era o Filho de Deus. Quando ele entra no templo, eu acredito que ele vê uma imagem estarrecedora. A casa de oração, a casa do Pai, tinha se tornado um mercado, uma casa de cambista, de agiotas, de mentirosos. Pois não? Eles agiam dessa forma, preste atenção. Você chegava lá com uma pomba sem defeito para fazer um sacrifício. Os cambistas colocavam um defeito na pomba que você levou, te vendia outra, pegava a sua, guardava e vendia para outra pessoa. E Jesus não precisava nem ter entrado no templo para ver isso. Porque Ele é Deus e Ele sonda o coração das pessoas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Ele precisava estar lá. Porque quando Jesus entra no templo, Ele quebra o protocolo. Ele muda a história de Israel. E Ele muda a minha e a sua história quando Ele entra no templo. Por que Ele quebra o protocolo, irmão Marcos? Já vou te dizer que isso é uma característica de Jesus. É uma característica dele, quebrar o protocolo. Lembra-se do enterro, do cortejo fúnebre, do filho da viúva de Naim? O texto diz que Jesus parou o cortejo fúnebre, lembrando aos irmãos que é uma lei internacional. É proibido parar um cortejo fúnebre. Quando o cortejo fúnebre vai passando, quando ele chega no sinaleiro, pode estar aberto para você, que você tem que parar e permitir que o carro da funerária e todo o cortejo passe, para depois você passar. Não é uma lei municipal, não é uma lei estadual, não é uma lei federal, é uma lei internacional. Mas Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, quebrou o protocolo. Sabe por quê? Porque Ele sonda o meu e o seu coração. Ele olhou o coração daquela mulher. Ele viu a angústia, a tristeza, porque o costume judaico era que os homens sustentavam a casa. E ela tinha perdido o marido, agora perde o filho. A angústia de não saber o que ia acontecer com a vida dela tomava conta do coração daquela mulher. E Jesus olha lá no fundo do coração. Ele examina o coração daquela mulher. E Jesus
vai tomar uma atitude, vai quebrar o protocolo. O texto diz que ele tocou no esquife. É lógico. Aí que vem as curiosidades bíblicas, irmã Fátima. Aí que vem aquela questão que eu disse para a senhora do grego. Você sabe por que o texto diz que Jesus tocou no esquife? Esquife é madeira, tá? É o caixão. Judeu não toca em coisa morta. Você acha que o escritor ia falar que Jesus tocou no defunto? Mas quando você adentra a palavra, quando você adentra a história, você vai ver que Jesus tocou no defunto, porque o defunto é quem precisava ressuscitar. Até porque também Jesus, se ele desse uma palavra, o defunto ressuscitava. Mas Jesus tocou no defunto. E aí o milagre acontece. Ele ressuscita. Mas Jesus é assim, Jesus ele quebra o protocolo. E nessa questão do templo, na entrada do templo, ele quebra o protocolo. Presta atenção, os judeus perguntando para ele: mas com que autoridade? Qual é a autoridade que você tem para chegar aqui no templo, tirar todo mundo, colocar todo mundo para fora, todos os animais, parar o andamento do trabalho, do culto? Quem é você? E Jesus lança um desafio: destrua esse templo. Destrua, derruba tudo, derruba essas 4 paredes. E vocês verão se eu não reconstruo em 3 dias. Quando Jesus disse isso, ele me dá a entender, ele me ensina que o templo do Espírito Santo, a casa do Pai, sou eu e é você. Amém? E eu queria nessa noite conversar com vocês, conversar com a igreja, algumas coisas que esse Jesus que entra no templo, que quebra o protocolo, que muda a minha história, que muda a tua história, que muda a história da igreja, quer falar conosco. Tópico 1. Ele quer ceiar com você. Lucas, capítulo 22, o verso 14 ao 16, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Desejei ansiosamente. Sabia que ele deseja ansiosamente ceiar com cada um de nós? Irmão Marcos, o que significa ceiar aí? É ter intimidade, irmão. Você não leva para a sala da sua casa para sentar na sua mesa quem não é seu amigo, quem não tem intimidade com você. A pessoa que senta na sua mesa, que come com você, é porque é seu amigo, é porque tem intimidade, é porque te conhece. Jesus te conhece, ele sabe quem você é. O salmista Davi diz que ele te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele tem te observado, ele tem olhado você há muitos e muitos anos, ele tem cuidado de você. Meus irmãos, eu aceitei a Jesus com 24 anos de idade. Mas até esses 24, se eu contar para os irmãos quantas vezes Deus me livrou da morte, Ele observa cada um de nós, ele quer ceiar comigo, ele quer ceiar com a Ludmila, com o Tiago, com o Léo, ele quer ceiar com a Clara. E ceiar aí significa ter intimidade, te conhecer de perto, ouvir as suas palavras, te abraçar. Ele quer que você recline sua cabeça no peito dele, como João fazia.
Ele quer te conhecer. Ceiar significa ter conhecimento, estar perto de você, curar suas feridas, trabalhar na sua vida, te fazer um grande homem ou uma grande mulher de Deus, no nome de Jesus. 2, Ele quer fazer em você uma nova vida em Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 1 ao 5, diz assim, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Algumas traduções dizem que ele era o príncipe dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe que, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meu irmão, Nicodemos não era qualquer um. Ele era o príncipe dos judeus, era o sacerdote do templo, era um homem que andava nas ruas e todo mundo o admirava. Todo mundo tinha um conceito alto dele. Qualquer pai queria que Nicodemos casasse com a sua filha. Era um homem da prateleira de cima. Mas quando ele entrava na sua casa, fechava as janelas e as portas, ele sentia um vazio. Ele era vazio, vou traduzir para vocês. Ele era depressivo. Mas aí, ele conhece o Senhor Jesus. Ele procura o Senhor Jesus à noite. Ele era o príncipe dos judeus, autoridade em Israel. E ele começa um diálogo com Jesus. Já pensou você no lugar de Nicodemos? Frente a frente com o mestre, conversando com ele, e o mestre te dizendo: ei, você precisa nascer de novo. Você precisa descer as águas como velho homem e subir as águas como um novo homem revestido do poder de Deus. Um novo homem nascido de novo, um novo homem restaurado pelo poder de Deus na sua vida. Era isso que Deus estava dizendo para Nicodemos. No final ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quer dizer, se esse homem não descer, um velho homem, subir um novo homem e ser cheio do Espírito Santo, quer dizer, conhecer a presença de Deus, estar na presença de Deus, ceiar com Deus, ter uma nova vida com Deus. Eu gosto muito de um texto que diz assim, ó: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Hoje, em dia, na igreja moderna, nós contemplamos muitas pessoas dizendo assim para nós: ó, irmã Sandra, eu estou na igreja, mas eu não gosto de fulano, não tolero fulano. Sabe qual é a palavra pastoral para isso? Volta lá e pede perdão. Volta lá e reconcilia. Porque a Bíblia diz que você não pode nem dizimar e nem ceiar se você estiver brigado com seu irmão. Quantas pessoas nos dizem: Marcos, eu não estou errado, eu não vou pedir perdão. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, igreja. Perdão você não pede só quando está errado. Mesmo estando certo, o perdão é milagre na sua vida. É benéfico para a sua vida. Eu louvo a Deus, irmão, louvo a Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Nenhuma. Mesmo estando certo. O que eu quero é seguir em paz com todos.
Porque eu quero entrar no céu. Eu quero ver o meu mestre. Eu quero ceiar com ele. Eu quero ter uma nova vida com ele. Amém? 3. Andar com Cristo. O que é andar com Cristo, irmão Marcos? Ser um discípulo de Cristo. Aqui na igreja nós temos uma visão de fazer discípulos. E discípulo é aquele que anda com o mestre. É aquele que está do lado do mestre. É aquele que procura aprender com o mestre. E às vezes nós encontramos algumas pessoas que têm uma dificuldade de ser discípulo. E o texto aqui, de Mateus, capítulo 16, 24 e 26, diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Estão entendendo, irmão? Às vezes nós temos uma dificuldade incrível de ser discípulo. Às vezes nós temos uma dificuldade incrível de obedecer o mestre. Às vezes nós temos uma dificuldade terrível de obedecer às ordens de Deus. Principalmente quando as ordens de Deus vai contra a nossa vontade. Você acha que eu queria estar aqui, irmão? Eu queria estar lá em casa, sentado, assistindo o jogo do São Paulo. Era para estar, né? Não sei, né? Saí lá de casa, estava começando. Eu queria estar lá em casa, sentado num sofazão, numa televisão grandona, com um controle na mão, um petisco, uma Coca-Cola gelada. Eu queria. Só que um dia, Deus me resgatou e disse, você é meu. Sua vontade agora é anulada. E a vontade que vai valer na sua vida agora é a minha. Nós temos que entender isso. O povo de Deus tem que entender isso. Que importa que eu diminua para que ele cresça. Nós temos que entender que ser discípulo é obedecer ao mestre. Ser discípulo é perguntar para ele, Pai, qual é a sua vontade? Lembra de Jesus, lá no Getsemane, depois da oração que ele suou sangue, que ele transpirou sangue? Jesus já sabia do que ia acontecer. Jesus sabia que ele ia ser cuspido, que ele ia ser humilhado, que iam cravar uma coroa de espinho na cabeça dele, que iam bater nele, que iam machucar ele, que iam colocar uma cruz sobre ele que não era dele, que ele ia ser crucificado em meio a 2 ladrões. E ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu queria que a igreja citasse a parte B do versículo. Embora seja feito a tua vontade. É fácil, irmão? Você sabendo que você ia morrer, você ia ser humilhado, machucado, você ia morrer por um Pedro que te negou 3 vezes, por um Judas que te traiu por 30 moedas de prata. É fácil. Só que Jesus sabia que o próprio Pedro ia ser o líder da igreja. Jesus sabe o que ele tem na sua vida. Jesus sabe o que ele vai fazer com você amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos. Ele sabe quem você vai ser.
Há 25 anos atrás, ele sabia o que ele ia fazer comigo. Há 25 anos atrás, ele sabia que eu ia estar no púlpito da Igreja Batista da Vila Nova ministrando a palavra. Ele sabia disso. Ele já tinha esse plano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós vamos ser discípulos agora ou vamos lutar com Deus? Nós vamos andar com Deus em nova vida? Nós vamos ceiar com Ele? Qual é a nossa atitude? 4. Somos feitos templo do Espírito Santo. João, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Jesus? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Jesus? Quando um ente querido nosso está doente, e o médico diz: não tem jeito, ele vai morrer. Jesus vem ao seu coração e diz: ele vai viver. E você: mas o médico falou, Jesus. Sabe quando o médico diz para você é câncer? E você diz para Jesus: Jesus, e agora, Jesus, eu vou te curar. Você: mas o médico falou que eu vou morrer. Você sabe quando seu patrão diz assim: você está despedido. Você chega em casa amargurado, triste, preocupado, pois você tem esposa, tem filhos, tem casa. E Jesus diz: ei, eu vou abrir uma porta muito melhor para você. E você diz: não, mas estamos em meio à pandemia, não tem emprego. Jesus diz: eu vou abrir a porta para você. Igreja. Igreja. Eles perguntaram a Jesus: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Aí eu te pergunto: esses eram os religiosos da época. Esses eram os sacerdotes que estavam no templo, mas não creram em Jesus, não foram discípulos de Jesus, não aprenderam com Jesus, não andaram com Jesus, não teve uma nova vida em Cristo, não ceiaram com Jesus. Aí o texto continua: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Nem os discípulos acreditavam nele. Nem os discípulos. Eu queria que nessa noite, a igreja... O Ministério de Louvor podia subir aqui, por favor? Eu gostaria que a igreja nessa noite entendesse que o templo que Jesus limpou e purificou há mais de 2000 anos atrás era um templo físico, como este aqui, ó. Só que o templo que ele quer purificar nessa noite não é um templo físico. Ele quer purificar o meu e o seu coração. Ele quer purificar a minha e a sua alma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lembra quando Jesus encontrou os discípulos e disse para ele: eu vou ascender aos céus. E os discípulos bradaram em outra voz: mas o Senhor vai nos abandonar? Jesus responde a eles: eu vou, mas enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus. A partir daí, todas as pessoas que aceitaram Jesus tiveram em sua vida um encontro com o Espírito Santo.
O Espírito Santo passou a fazer morada no seu coração e na sua alma. Eu quero dizer para você nessa noite: você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é a casa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. É em você que Ele mora. É você que Ele quer fazer morada. Ele quer limpar a sua vida nessa noite. Ele quer transformar o teu ser. Ele quer tirar os cambistas. Ele quer tirar os ladrões, os salteadores da sua vida e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Aleluias! Louvado o nome de Jesus. O ministério de louvor vai louvar ao Senhor. E eu volto